transposição do Rio São Francisco, daria para construir para cada família uma infraestrutura hídrica dos grandes empresários, não é, a fim, não é, de criar uma condição, não é, de melhorar os seus patrimônios. Que a transposição do rio, ela, de fato, ela não vem a beneficiar as classes menos favoráveis, com menos recursos, não é, mais para os grandes. E aí o recurso que está sendo investido daria condição para investir no semiárido para cada família agricultora, uma infraestrutura adequada para conseguir conviver de forma mais digna com esse processo de estiagem. E a outra coisa, quando ela fala da história da segurança alimentar, não é, que ainda há conquistas a se fazerem para ter o acesso à soberania alimentar, é que a gente também tem que refletir no que a mídia transmite. Eu sempre gosto de falar isso onde eu estou. Quando a mídia vai para lá mostrar numa reportagem que uma família está comendo palma, mostra como miséria. Né? A família está passando fome porque está comendo palma. E a gente tem que refletir o que é que existe de valor nutritivo na palma e o que é que existe de valor nutritivo em um refrigerante. Para a gente poder entender que essa família não está passando fome, que tomar um suco de palma, a gente está tomando um suco de valor nutritivo e saudável para a gente. E que temos direito a vários outros tipos de alimentação, mas uma Coca-Cola, uma Fanta, um Guaraná, um Quissuco não substituirá jamais, não é? Jamais deveria ser considerado como alimento. Não é? A mídia mostra o que ela quer. Não é? A gente sempre lembrar que quando vai falar em palma para as famílias, a gente está falando em valores nutritivos e culturais que a gente tem. Não é? Seu Catinho, por ter me convidado para vir participar aqui hoje. E assim, uma das coisas bonitas que, mesmo não tendo conhecido a comunidade ainda, mas que eu acho que essa questão está dentro da conversa com o CMAG, é o trabalho que vocês fazem com o reaproveitamento. Eu tenho conhecido as bonequinhas, assim, eu acho lindas, e principalmente quando tem a diversidade de bonecas nessa questão do respeito às diferenças. Às vezes ela é branquinha, às vezes ela também é negrinha, então isso é um processo educativo. E aqui, falando do momento hoje, falando dessa questão de segurança alimentar, do processo educacional, eu acho bonito porque quando a gente fala de trabalhar essa questão de combate à desertificação na parte de formação, é a participação de crianças, de adolescentes, jovens, mulheres e homens, e até mesmo pessoas que já estão chegando na fase idosa. Então isso é o processo. E para a gente construir esse processo de combate à desertificação, de ter a segurança alimentar, de correr atrás dos nossos direitos, a gente tem que juntar todos, porque se for um homem individual, ou seja, a mulher, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse processo de construção. E a comunidade está de parabéns. E, assim, fazer o convite. Quando quiserem ir a Uricuri, estamos de portas abertas para recebê-los e recebê-los. Muito obrigada. Interessante para mim, assim, da minha colocar a questão da minha bebezinha, né? Ela é negra, né? Aí, assim, eu me identifico demais com a comunidade negra. Estou muito feliz de estar aqui. Cada criança que eu olho, eu faço, meu Deus, é minha. Estou muito saudade dela. Gente, foi muito bom estar aqui. Eu faço minhas palavras de Dalvinha aqui. Vocês são umas comunidades assim, extremamente... são pessoas extremamente acolhedoras e é uma comunidade que eu estava muito curiosa para conhecer. A temática de meio ambiente, de segurança alimentar, de educação ambiental, é uma coisa tão ampla. A gente passaria dias falando aqui sobre toda essa vivência que nós temos no nosso trabalho. E, assim, eu acredito que como a comunidade já tem uma vivência também, essa coisa de estar buscando, se organizando para obter conhecimento, para construir conhecimento, eu acredito que vai existir outros momentos que a gente vai estar aqui outras vezes, assim, já estão me convidando. E deixo abertas as portas, né? Nós deixamos abertas para em nome do Caatinga, da organização, mas também em outros sentidos, para vocês estarem lá em Uricuri e qualquer coisa, estamos aqui, né, formando a parceria. Muito obrigada, minha gente, por estar aqui e acabou, né? Acho que vai existir outras oportunidades. A presença de vocês, ao debate com muita qualidade que vocês fizeram com a gente, e dizer que a gente também está de portas abertas e esteja convidada para momentos próximos. Obrigado.
É, E aí ficou uma ideia de a gente finalizar esse momento com um videozinho que a maioria, grande parte da pessoa já deve ter visto, chama Ilha das Flores, que fala um pouco sobre a realidade da comunidade no sul do Brasil, né, que esse vídeo é do final da década de 80, mas curiosamente a realidade que vai ser evidenciada no filme ainda é a realidade de várias comunidades, né? E aí ajuda a gente um pouco a refletir sobre a questão da desigualdade social e sobre a questão do lixo, né? Como se lida com essa questão do lixo, como a produção tem consequências graves nas cadeias dessa desigualdade social, como pessoas acabam por ter que lidar com isso como meio de vida e como isso ajuda também a gente refletir como pensar na sustentabilidade, como pensar no meio ambiente e pensar no semiárido como esse espaço de vida que as meninas falaram tanto, né? Então, o vídeo é um vídeo curto, mas que foi bastante premiado na época e vale a pena a gente chamar a atenção para finalizar esse momento da manhã com um videozinho, tá certo? Ilha das Flores. De 30 graus, 12 minutos e 30 segundos sul, e longitude 51 graus, 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates e podemos ver o tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo. O que coloca os seres humanos na Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não ter dinheiro nem dono. O ser humano livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Tanto como ele é formatado quanto o conteúdo dele, ele é bastante interessante, mas traz, digamos assim, algumas reflexões que são bastante importantes. E aí eu vou me dar um pouco ao direito de conectar alguma questão que a gente discutiu agora pela manhã, falando sobre meio ambiente, falando sobre gestão das águas, falando um pouco sobre essa noção de sustentabilidade com o filme, né? Porque parecem realidades tão distantes, né? Que eu acho que pode ser um pouco o mote da nossa conversa aqui, bem rápida, enquanto as coisas aí vão se finalizando. Como eu disse para vocês no início ali agorinha, o filme ele é resultado de uma produção de Porto Alegre, do sul do Brasil, e que foi um filme bastante premiado na final da década de 80, finalzinho da década de 80, porque é um filme de 13 minutos. Então é um filme que acaba sendo utilizado, é fácil, né, de colocar ele e expor ele em vários locais. E eu acho que tem uma mensagem que o filme passa que é bastante interessante. A primeira mensagem é a mensagem, às vezes, do próprio... Como algumas coisas se tornam automáticas na vida da gente, como, por exemplo, a produção do lixo, né? Nós produzimos lixo todos os dias, temos lá o nosso saquinho de lixo, geralmente colocando o lixo junto, né? Sem fazer o processo de reciclagem, etc.
E como de uma certa forma, no mundo desigual que a gente vive, que seria a segunda mensagem, esse próprio lixo vai virar lá na frente alimento, vai virar objeto da subsistência de outras pessoas, da alimentação de outras pessoas. É uma constatação muito triste, mas é uma constatação. Infelizmente, a gente ainda hoje, depois de tantos anos, a gente tem essa convivência com o lixo como algo que é muito presente e que acaba servindo de reflexão sobre como, no caso nosso, né, no caso do semiárido, no caso nordestino, as alternativas para alimentação, como as meninas estavam comentando, né? As alternativas para o uso sustentável da água, as alternativas para alimentação limpa, no sentido da agroecologia, como essas alternativas elas servem também para a gente não precisar nunca ter situações parecidas com a do filme. Então é como se a gente precisasse fazer um raciocínio por contraste, né? Que é o que a gente, às vezes, o exemplo às vezes acontece porque é muito bonito, mas às vezes o exemplo também ele acontece quando ele é muito ruim. E para que as coisas não se repitam, né, para que situações como a do filme não aconteçam e não se repitam, é preciso que a gente tenha esse processo de educação ambiental acontecendo desde muito cedo, e isso parece que é uma lição que a própria AQCC e a comunidade vem trazendo no diálogo com as crianças, né? Esse exemplo do mutirão que aconteceu com as crianças, que Cida estava comentando, parece ter bastante significativo dessa educação ambiental desde cedo, que se conecta com todas as outras questões, né? De formação da criança, de educação ambiental e de que o ambiente que é vivenciado, o território quilombola e Conceição das Crioulas acaba dando lições de como lidar, né, com a questão do lixo, como lidar com a questão ambiental. E por outro lado, a questão da necessidade de reproduzir uma lógica sustentável para o território que vá para além somente do presente, né? Uma das colegas hoje estava citando, logo o início da fala dela era justamente isso. Eu achei bastante belo falando da água, né? A água não é só um legado, uma herança que a gente recebe das gerações passadas, mas é também um empréstimo que a gente tem que fazer às gerações futuras. Do ser humano. E ali a gente conseguiu perceber algumas coisas. Uma das condições foi colocar para a condição de ser livre. E aí, até que ponto é que nós somos livres? Tendo visto o entrelaçado das leis, das questões legais, e infelizmente nós não ocupamos esse espaço para dizer quais são as leis que podem nos defender, quais são as leis que estão a nosso favor, e muitas delas são criadas exatamente com o intuito de não nos deixar ser livres. E aí, quando eu falo, eu estou falando da DIN, que vai ser discutido muito à tarde, e também o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente sonhava que fosse um estatuto que viesse com a função de fortalecer, de garantir algum direito para as comunidades quilombolas, que na verdade o Estatuto da Igualdade Racial para as comunidades quilombolas, para o povo negro, não nos diz nada, porque lá foram apenas acordões feitos que não nos beneficiam. Então é com esse pensamento mesmo de que, por mais que reze que o ser humano não ser livre, mas que na verdade, e aí eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade, o povo negro, o povo quilombola, não é um povo livre. A gente gostaria muito que fosse, a gente gostaria muito que tivesse que os nossos direitos fossem garantidos, mas a realidade que nós temos não é essa. Tem a inscrição do companheiro, e aí quem quiser fazer mais algum comentário sobre o filme. Isso aí aconteceu em Recife também. Eu chamo de mulher, não só criança, como adulto, como idoso, catando lixo, isso aí é real.
Isso aí tem gente que fala, não, é mentira, mas não é. O governo agora fechou, 2009. O lixão de Liberta, o lixão de Águazinha, o peixinho lá. Porque tem vários lixões. Tem vários lixões. Aí tem gente que fala, às vezes você fala, não, porque eu nunca catei lixo. O pessoal que vem com filho, vem dali, gente. É lata de alumínio, é comida, é tudo dali. É junto com os porcos, é junto com os urubu, é junto com uma filha de animal, até cachorro tem aí. Porque o governo lá em Recife fechou isso aí. Mas eu queria que vocês fossem na rua, imenso que nem passa na televisão, passa no rádio, todo mundo escuta. Mas eu digo a vocês, isso aí é verdade, isso aí não é mentira. Porque quem sofre na pele não é o rico, desculpe, os pessoal que são ricos, tá certo? Quem sofre não é a classe rica, não. Quem sofre é os pessoal, é os pobres. É os pobres que sofrem. A gente que sofre por quê? Porque a gente às vezes fala, não tem nada dentro de casa. Eu não tenho vergonha de dizer não. Já vendi picolé, já catei lixo, já catei papelão. Pra sustentar o quê? Me sustentar e sustentar minhas 3 filhas. Sustentar minhas 3 filhas, agora que não tá aqui, então a Recife pra mim. Olha o negócio a vocês, isso aí não é vergonha não. Isso aí, me desculpa eu dizer, mas isso aí não é vergonha não. Não cai a mão do homem não, não cai a mão de uma senhora de casa, não cai a mão de uma criança não. Se estão ali porque estão precisando, porque não tem emprego. Um bom relacionamento com o pessoal lá da Tiririca, com o meus velhos, com meu pai, sempre ia lá. Então eu já recebi vários convites para vir aqui para esse evento de vocês, até de outras comunidades lá do Piauí, mas nunca foi possível. No ano passado eu estive aqui no encontro ali da quitonesa de Salgueiro e visitei novamente aqui já com essa nova infraestrutura e o pessoal realmente com a cabeça assim mais voltado para o social. E hoje, a convite de Carol, estou aqui participando junto com vocês desta, pelo menos visitar, não é para mim participando, mas visitando vocês, para que assim a gente aprenda como viver lá no nosso território. A questão que eu estava vendo no filme aí é o seguinte, primeiramente daquele lixo que muitas vezes a gente joga fora sem consciência e sem perceber que ainda podemos aproveitar alguma coisa daquele lixo e jogamos fora e muitas vezes trazemos para a nossa comunidade o lixo daquele tubarão que lá fora produz com a consciência às vezes melhor do que a nossa e realmente a gente aproveita dentro da nossa comunidade. E bem cedo, quando eu saí de lá de casa, a minha irmã sempre fala isso, que é dona da casa, aí disse assim, eu só crio porco aqui em casa porque realmente eu não como lavagem, nós não comemos com lavagem. Então essa é a realidade. Então acontece com o porco que é o seguinte, é a carne que mais eu gosto, é a carne de porco. A gente tem aquela lavagem que é um lixo. E se a gente jogasse ali fora, ia causar um odor, uma coisa muito mal perto da nossa casa. E quando você joga lá para o porco, ele transforma, porque tem uma máquina muito boa, e depois a gente consome ele, que fica uma carne muito gostosa, pelo menos para mim. Então essa é a maneira da gente pensar no momento da gente ter o nosso lixo, para que se produzir. E dizia lá, aquele cara judeu, lá há mais de alguns anos atrás, que dizia muito, que realmente dentro do homem, tudo que entra dentro do homem não faz mal, mas sim aquilo que sai de dentro do homem, que é essa impureza e o mais pensamento que a gente sempre pensa. Mas tudo que a gente consome vai servir de alimento para a nossa família, para o nosso ser intestinal, a nossa máquina. Né? Assessoria Técnica Popular, que já algumas pessoas conhecem Eduardo, Gustavo, que são os grandões lá que não puderam vir, deixaram a gente com essa tarefa de dar uma conversada com vocês sobre algumas questões aqui
referentes à legislação quilombola, mas o fato é que a gente vai tentar, né, dialogar aqui com vocês a partir do mote que o próprio vídeo traz, né? O vídeo é bem interessante, porque traz algumas questões aqui. Vocês gostaram do vídeo, gente? Gostaram? Gostaram? Então, a ideia é que a gente possa... Oi? Então, estão querendo chamar Marquinhos aqui. Martinho. A partir do filme, né? do mote do filme, e trazer algumas questões referentes à legislação quilombola. Para muitos aqui, eu posso até dizer com muita tranquilidade que vai ser algo que eles já viram, já conhecem, já tem um certo domínio. Então, a gente sabe que é uma discussão que já foi feita em alguns outros momentos, em vários outros momentos com vocês, mas a ideia é tentar demonstrar que para além ou ao lado da questão da luta pela terra e da questão dos conflitos que envolvem a questão da luta do território daqui de Conceição, há um sistema protetivo, que a gente chama, que tem a ver com a questão legal, digamos assim, a questão da Constituição, a questão dos decretos, enfim, um conjunto de diplomas que a gente chama de diplomas legais, diplomas normativos, que são importantes para a luta e que ao mesmo tempo geram, né, um conflito entre aqueles que, diante de uma legislação que garante direitos para determinadas comunidades, como é o caso de Conceição, agem de encontro, ou seja, utilizam do próprio direito para questionar o direito também dos quilombolas. E eu queria começar com essa reflexão porque nos parece, né, talvez seja até uma função nossa da dignidade, agir de encontro, questionar, mostrar que é injusto, demonstrar os argumentos também que são favoráveis à causa quilombola. Então eu queria começar com essa questão aí, que é importante, que tem no filme, que ele fala assim: nós vamos brigar até umas horas, né? Eu me lembrei de Cida, né? Nós vamos brigar até umas horas, ele fala desse jeito. E parece que é isso mesmo o recado, né? Porque, eu vou me sentar, gente, vocês me permitem sentar? Tranquilo. Cida já sentou aqui do lado, botou a cadeira atrás, eu já entendi o recado, Cida. E aí fala lá, nós vamos brigar até umas horas, né? Porque tem essa questão aí da luta que define, de certa forma, a própria noção de direito, né? Há muita gente que comenta que é uma coisa abstrata, que é uma coisa que às vezes é fora da nossa realidade, o direito, mas a verdade é que para nós, né, que compreendemos e atuamos com assessoria jurídica popular, há uma coisa que é quase consensual, que é o seguinte: o direito só se efetiva através das lutas. Seja as lutas dos indígenas, seja a luta dos quilombolas, seja a luta dos sem terra, seja a luta das mulheres, enfim. É o processo de luta, é o processo do conflito, é o conflito que acaba definindo o próprio direito, né? E quanto mais luta, quanto mais esse processo se efetiva, há uma tendência, ao menos, de que os direitos sejam garantidos, os direitos sejam efetivados. Certo? Bem, gente, deu certo aí, Amanda? Muito sistematizado, assim, né? Uma coisa puxa para outra, que puxa para outra, que puxa para o final. Então, por isso que a gente chama de sistema, né? Porque uma coisa, um papo vai levando para o outro. E aí a ideia é transformar ou demonstrar esse sistema normativo aí, que envolve as questões dos direitos quilombolas, da questão normativa. E aí a Amanda vai ficar responsável por expor um pouco o que se apertou? Fazer de conta que somos Deca.
Eu tô precisando disso aí, hein? Eu tô precisando disso aí. Saúde, meu filho. Obrigada. Se viu na história? Por que se viu na história? Esse espaço, a gente ia para lá, fazia, todo mundo trazia de casa feijão, arroz, fubá e fazia a comida. Eu não comia a comida da escola, não, nem tinha merenda na minha escola nesse tempo. E aí a gente fazia, era um montão de sítio, comunidade, tinha pessoas velhas, pessoas jovens, pessoas, crianças, adolescentes. Eu era das adolescentes na época. E aí chegou denunciado, né, que a gente estava falando mal do prefeito. Aí proibiram, a gente teve que ir para a igreja. Assim, aí também muita aquela coisa assim de o medo, a repressão que vinha lá de fora, e a gente passou para a igreja. Mas aí depois aí começaram a criticar também, que não dava certo, que a gente estava falando coisa que não era de Deus, era coisa que a discussão não era coisa só para a igreja, era para rezar. E lá a gente não estava rezando, porque a gente ia estudar essa questão do direito e começar a se perceber, porque era tanta situação de desigualdade no nosso meio. Isso há muito tempo, eu sou bem novinha, eu tenho uns 40 e tantos anos, mas eu tinha 12 anos na época. Aí eu lembro assim que era a Givane, era eu, era Miguel de Graça, era Roberto Zé Tomás, era da Paula, era o Porto Cruzeiro do Sul, era Orlando, era Rosa, era Generosa, então para ver a diversidade de pessoas que tinham lá. E assim, as repressões que vinham, né? Tiraram a gente da escola, porque a escola era o lugar de ensinar a ler e escrever, então a gente não podia mais se reunir lá. Fomos para a igreja, também não podia ser. Aí foi aí que surgiu a necessidade da casa da comunidade, porque aqui a gente podia falar do que nos interessava. Na igreja a gente não podia, porque lá tinha que rezar. E a escola era para ler e escrever. Então quando ele falava, eu digo, aí nós onde estamos nessa situação? Dá pra ver que foi fácil, né? Como foi tão facinho. Tá aqui hoje, né? Do jeito que tá. Bem facinho. Mas vocês estavam brigando por quê mesmo? Eu não entendi porque estavam brigando. Não, na verdade, a discussão não era questão quilombola, o nome quilombola. A gente era um movimento motivado pelas pastorais da igreja, e aí trazia alguns temas. E um ano foi a questão da terra. E a gente a gente ia estudar os problemas que existiam. A gente já tinha consciência dos problemas que existiam e a gente já tinha consciência que muita coisa estava errada. E aí, nesse estudo, a gente discutia sobre tudo isso, a questão da terra, a questão da educação. Porque era que a gente aqui, tanta gente não tem escola. Tem uma escola até a 4ª série, só aqui. Nas comunidades, só até a 3ª série. O que era que impedia? Então, a questão da família. Então, eram vários temas que a gente percebia que havia dificuldade, que tinha problema, que não estava bem, e a gente sentia a necessidade de fazer alguma coisa. Então, não era só um tema só, não. Nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a gente discutia vários temas que a gente sabia, percebia que estava errado, e a gente precisava fazer alguma coisa para mudar. Vejam bem, ela falou aqui, a gente vai destacar, na verdade, Diva, pronto. Diva falou aqui muita coisa, ela falou que eles se encontravam para estudar direito, né? E esse direito quilombola existe mesmo? Vocês têm direito mesmo a território de vocês? Tem mesmo? Isso está colocado onde? Será que está colocado em algum lugar isso? Ou é da cabeça da gente? A gente está inventando. Eita, a gente tem direito. Ou a gente tirou isso de algum lugar? Tem um bocado de lei que garante isso, não é? E é verdade, tem um bocado de lei que garante isso. Na verdade, dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso conjunto de leis, tem um certo conjunto, um subconjunto dentro dele,
que fala sobre direito territorial quilombola. Mas por que é tão difícil, se já tem essas leis colocadas no papel, por que é tão difícil a luta para essa efetivação? Por que é tão difícil? Porque tem que passar por toda essa... Vai se reunir um canto, não pode ser aqui, tem que ir para não sei como. Se ali estão descobrindo, vão para outro lugar. Por que será que é tão difícil então fazer essas leis valerem, darem certo? Alguém tem alguma ideia, suspeita? Porque é difícil mesmo, a vida é assim. Antes de dizer a minha opinião, quero registrar a presença. Eu penso que é direito, é efetivação. Primeiro, eu acho que o direito ele existe, estando aí nos artigos, nos incisos, ele existe de todo jeito. Ele existe. Agora, é preciso que ele seja oficialmente, né, registrado para que haja uma fundamentação para que ele seja efetivado. Agora, a gente tem que pensar, primeiro, quem é que faz a lei? Né? Quem é que faz a lei? Geralmente quem faz a lei é o filho do papai, é o filho do coronel, é o filho do centralizador, é o filho do que já tem tudo e quer ter cada vez mais, em detrimento daqueles que são explorados e passa a ter cada vez menos. Então, já começa por aí a dificuldade da lei. Então, geralmente, quando ela é feita, infelizmente, nós não estamos, e quando estamos numa minoria, numa grande minoria, e aí a gente termina perdendo muitas vezes no que é colocado lá. A gente dá graças a Deus quando tem algo que é positivo para nós, mesmo que não seja tão bom, porque nós estamos ali numa linha de concorrência com um monte de doutor que se preparou para criar a lei que vai detonar com a gente. E depois ela se torna mais difícil ainda, porque são eles que continuam lá. Então, eles não vão efetivar, a exemplo da lei da pequena... Eu não sei mais como é o nome, não, do 4887, nós vamos falar daqui a pouco. Do decreto 4887, para nós, assim, a gente pula de alegria com o decreto 4887. Mas tem um monte de coisa que se fosse nós aqui, que estamos nessa sala, que fôssemos fazer aquele decreto, claro que a gente não teria colocado. Mas a gente considera que é um dos melhores, porque teve a nossa participação, teve representação nossa. Inclusive, um dos que apareceram no vídeo ontem estava na mesa ajudando a elaborar aquele decreto. Givane estava lá ajudando a elaborar aquele decreto. Então, dos ruins, aquele é o melhor. E a gente morre de medo que ele caia. Mas o que acontece? Existe um grupo lutando para derrubar, para acabar o decreto, ao invés de efetivar. Então, se torna difícil a execução, porque as leis, geralmente, elas são criadas por uma maioria que quer continuar oprimindo, e ela vai ser executada, se for, por essa mesma maioria. Nós não estamos lá para ajudar na efetivação dela. E aí, entre as temáticas, eu quero reforçar o que Diva estava dizendo, entre as temáticas que a gente começou, foi quando nós começamos a pesquisar e a querer saber mais sobre a nossa história. Foi a partir daquele momento. Mas também naquele momento, nós já colhemos assinatura para formar emendas populares que continham algumas temáticas, como, por exemplo, a reforma agrária, a questão do direito da escola, o direito da mulher de votar e ser votado. E eu lembro que a gente botava alguma coisa relacionada à questão do negro. E quando saiu o resultado final, a gente identificou a nossa vontade, porque o nosso dizer não estava aí. Nós começava a abrir na Constituição uma faceta, um espaço onde ia abrir outros caminhos posteriormente a ela. Então, fica assim, me sinto aí, desde esse começo do debate, e isso só podia causar uma inquietude. Por quê? Porque nós estávamos começando a mexer na estrutura da sociedade que quem estava do outro lado começava a levantar a poeira e dizer, se eles começarem a discutir, eles vão começar a descobrir, vai incomodar e vai interferir nessa estrutura de poder. Aí a briga. Aí a briga pelo direito. Dessa briga surgiu aí o artigo 68 da ADCT. Está colocado aí bonito. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Foi uma vitória. Era um instrumento. A partir dele, você reforçava a luta quilombola.
E aí o povo se incomodou. E esse povo vai começar a abusar. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse artigo, ele já está aí, já foi, jogar ele lá, mas a gente vai restringir ele, vai diminuir o alcance dele, né? Ele não vai poder alcançar esse horror de gente, não. Vamos interpretar ele de um jeito mais simplesinho. Por exemplo, eles falaram, ó, aos remanescentes, aqueles que ainda sobram, aqueles que ainda estão aqui, que conseguiram não sei como continuar aqui, daquelas comunidades, daqueles quilombos antigos, meu Deus do céu, daquele tempo que ninguém lembra mais, eu vou dar o direito daquelas pessoas, e aí você fala, individualmente, aquela pessoa, deve ser os 3 gatos pingados no mundo, né, no Brasil, então vai ganhando para esses 3 aí, o título da propriedade, que estejam ocupando suas terras. Em 88, eles tinham que estar na terra. E se não tivesse na terra, tem problema assim. Então já não tem mais direito. Não venha dizer que você é quilombola, não. Não pode mais. Então vai ser só individualmente compreender que é na coletividade, na comunidade, não tem coletividade nenhuma aqui. É só o indivíduo. Naqueles 3 ali eu até vou fazer. E se eles estiverem na terra naquele momento? Se não tiverem, ó, tchau, adeus, não vão conseguir. Então a eles eu permito que seja emitido aquele título para lá. Veja, dentro do direito, você conseguiu uma vitória, conseguiu um artigo, mas tem aqueles que fazem, eita, freia, puxa o freio de mão e interpreta desse jeito. Porque ao invés de contemplar mais gente, você vai diminuindo quem é que vai abarcar esse artigo. E essa luta foi se dando, foi sendo travada. Em 2001 veio um decreto regulamentar. E esse decreto, ele fortalece essa ideia. Só o quilombo é aqueles que tinham que, na época de 1888, tinha que ser quilombo. E tinha que permanecer até 1988. 100 anos de resistir lá no mesmo lugarzinho. E vai ter direito só àquela área ali que você conseguiu. Ah, mas invadiram a nossa área. Ah, meu filho, você não teve força para lutar, paciência, né? Vou reconhecer para você só isso aqui. Então veja, será que os quilombolas ficaram, ai que pena, vamos aceitar isso, né? O jeito é a vida. Imagino que vocês, nessas reuniões de vocês fizeram isso. Claro que não. A prova é que a luta continuou. A busca pela equiparação das terras quilombolas, dos territórios quilombolas, continuaram. E em 2003, fruto também dessa luta, vem mais um decreto. Eu vou passar aqui. Passa esse negócio, que eu não sei. É porque o decreto ele vem, a OIT é antiga, mas o decreto vem antes, dentro do nosso... O que é isso? Vocês aqui se reconhecem enquanto quilombola, vocês são uma comunidade quilombola. Aí vem alguém antropólogo aqui, uma fichinha de sou não, viu? Ih, sou não. Ah, meu filho, eu estou lhe perguntando se eu sou não. Não é você que vai dizer se eu sou não. Quem vai dizer quem é quilombola? Não sou eu, é essa comunidade aqui. Você é o X, sai pra lá, e dizer que eu sou quilombola ou não. Então a autodefinição é justamente a própria comunidade que vai se reconhecer enquanto quilombola. E é eles que têm que dizer isso. Não é uma pessoa que vem de fora dizer se vocês são quilombolas ou não. E essa atribuição, essa noção de autodefinição é abarcada por esse decreto 4887 de 2003, que, como você falou, tem suas falhas, tem, mas tem os seus ganhos. Porque o direito é isso, é esse enfrentamento. A gente perde de um lado e ganha de outro. E a gente vai buscando cada vez as melhorias. Conseguiu, então, essa noção da autodefinição. Então, vejam, além disso, traz a possibilidade de se apropriar terras de particulares que estejam dentro daquela área que a comunidade diz que é quilombola. Aí aqueles lá dizem, né, aqueles que compreendem a Constituição na maneira mais restrita. Mas é de jeito nenhum. Que ideia é essa de que o decreto pode desapropriar? Porque a Constituição fala, olha, a pessoa tem que estar com a posse. Se a pessoa estava com a posse em 88, então não tinha direito não. Quilombola não tinha direito àquela terra, não. Tinha que estar com a posse. É como é que eu vou dizer que aparece proprietário lá com o seu papel embaixo do braço e a escritura diz, é minha. Então, pô, a prova, né, do direito, é papelzinho, escritinho, bonitinho, de que a terra não era quilombola. E esse decreto vai dizer, não, se a comunidade considera aquela terra quilombola, ela pode sim ser desapropriada para que pertença à comunidade quilombola, porque é dela sim. E a área não pode ser só aquela que ela ocupa. Onde está a casa, outra casa, outra casa. Fechou. Todo o ambiente que faz parte da sua cultura, da religiosidade, tudo isso que está colocado aqui também, tudo isso faz parte. A parte necessária para economia, para subsistência, toda essa área tem que fazer parte da comunidade quilombola. Oi.
Não pode ser só aquela área onde estão as áreas, não, onde as pessoas estão morando. Tem que abarcar mais, tem que compreender toda a cultura, todo o modo de vida daquela comunidade, e incluir essa terra lá. Então vejam que esse decreto, né, apesar dos seus problemas, ele vai trazer várias outras concepções que vão afirmar a luta quilombola. E é por isso que esse decreto, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é alvo de tanta contestação. Porque se você está dizendo que esse decreto, por esse decreto, né, uma lei que está positivada, não é só os quilombolas que estão falando, não estão falando, não. Tem uma lei que fala aqui, ó, está escrito aqui, mas não sabe ler, não. A lei diz aqui que é a definição, a gente se reconhece enquanto quilombola, a comunidade se vê enquanto quilombola. Não é só essa área que está a minha casa, mas toda essa área aí está vendo que a gente precisa para produzir, toda essa área que está relacionada com a nossa cultura, ela também é nossa, ela tem que fazer parte da nossa comunidade. E isso está colocado no decreto. E é a partir dele que a gente vai buscar essa efetivação, essa titulação da área enquanto quilombola. Esse processo não é fácil. Vocês já estão acompanhando, tiveram essa vitória, né? Essa afirmação do título de domínio esse ano, mas que começou agora, não foi de um ano para outro, sem dúvida nenhuma. Ela vem se alastrando aí por muito, muito tempo. E esse decreto que se busca a efetivação dele, não é porque ele existe que a gente consegue fazer com que todas as terras quilombolas, todos os territórios quilombolas no Brasil, eles já estejam regularizados. Se você se encarra bom demais, mas a gente sabe que isso está muito longe da realidade, mas ele é um instrumento, não deixa de ser um instrumento que vai fortalecer a luta e que fortalece a luta de certa forma. O que é que querem, já adiantando um pouco também por conta do tempo, o que é que querem fazer com esse decreto? E aí, efetivando mais uma vez essa ideia que o direito é luta. Nós temos que lutar até umas horas, como ele falou. A gente precisa continuar preservando aqueles ganhos que nós temos. Nós queremos mais. Nós queremos leis mais efetivas. Nós queremos leis mais completas. Mas temos que preservar as que existem até então. Então, o que danado querem fazer com esse decreto 4887? Vejam bem. Vocês falaram aqui também um artigo de Cida, da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, impetrada pelo antigo partido PFL. Aqui no jornal de vocês. Todo mundo sabe o que é ADIM. Que danada é isso? Não bonito, não feio, né? Pequenininho. Alguém tem uma ideia do que seria essa ADIM? Não? Vejam, como eu falei antes, a Constituição Federal, ela tem essa ideia de ser a lei maior do nosso Estado. Ela tem que ser respeitada por qualquer outra lei que venha depois dela. Então, se o Legislativo lá vai fazer uma lei, essa lei tem que respeitar o que diz a Constituição. Respeitar, inclusive, o que diz aquele artigo 68 da DCT que a gente viu, aquele artigo 215 que fala do respeito à cultura, etc. e tal. Toda lei tem que respeitar essa Constituição. O que é que estão alegando com essa DIN? Essa DIN, na verdade, é uma ação. Uma ação, como se você, por exemplo, se você quer reivindicar um direito, você não entra com uma ação na justiça, vai no juiz, não é isso? Chama advogado, faz uma ação, quero meu direito, entra com uma ação judiciária. A DIN é uma ação. Ela é chamada, tem esse nome diferente, porque ela tem uma função diferente. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque eu não vou no juiz aqui, não. Esse juiz aqui, de Salgueiro, por exemplo, eu vou diretamente na corte maior do país, naqueles que são os homens que mandam mesmo nessa história, na verdade, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu vou diretamente lá. E o que é que estão alegando eles que propuseram essa ADIM, essa ação? E esse decreto 4887 não me cheira bem não, porque está dando muito direito para os quilombolas, está desrespeitando o direito de propriedade, que é isso? Que absurdo é esse? Não, meu filho, alguma coisa tem que ser feita. Vou botar esse decreto embaixo do braço, vou lá no STF com a minha ação e vou fazer assim, ó STF, ó juiz poderosíssimo aí. Tira esse decreto da jogada. Tira esse decreto do ordenamento jurídico, porque ele não presta não, ele está errado. Desrespeita todos os direitos da Constituição. Joga isso fora. É essa a intenção da ação direta de inconstitucionalidade. Como a gente chama para até não falar esse nome todo, né? Se o decreto cai, vai cair consequentemente todo, de certa forma, esse ordenamento, o abaixo da Constituição, claro, que regulamenta como
como é que você vai fazer com que aquele artigo 68 da Constituição seja efetivado. Porque a Constituição fala, aos remanescentes das comunidades quilombolas está garantido o direito, né, daqueles que estejam ocupando etc. e tal. Mas não diz como. Tá lá, bonito. Eu preciso de alguma coisa que regulamente. Me diga passo a passo, meu amigo, como é que eu vou fazer isso? O decreto faz isso. O INCRA tem suas instruções, seus outros regulamentos que vão ainda dizer mais detalhe ainda. Se esse decreto cai, consequentemente, esse conjunto de leis que regulamenta o processo todinho cai também. E a interpretação da própria Constituição diminui. Porque você vai dizer, vai reafirmar aquela ideia de que realmente a Constituição só garantia o direito a um bocadinho de gente. Depois eu vou dizer que não, que está pedindo. É só para esse grupo aqui, que estivesse com a terra 88 e acabou a história. Daí o perigo se esse decreto realmente for considerado inconstitucional à luz do nosso judiciário maior. Essa ação foi proposta pelo PFL, pelo partido PFL, que hoje somos democratas, não é isso? E, na verdade, em torno disso está gerando muita discussão política e muita ação também, na verdade. Porque tem que se pensar nessas formas de garantir que esse decreto continue, como tem gente que está fazendo de tudo para garantir que esse decreto caia de vez. Essas discussões estão acontecendo agora. O STF, esse órgão maior do judiciário, no momento está de recesso, está de férias. Mas ele vai voltar agora em agosto. E estamos esperando ansiosos que ele coloque esse julgamento na pauta. Para isso, há um pedido também, que vai passar aqui. Agora, são algumas petições que eu peguei, algumas entidades que estão pedindo que o STF, esse órgão judiciário, antes de fazer o julgamento final, porque é um julgamento extremamente importante, que ele faça uma audiência pública. Ou seja, que ele possibilite 2 ou 3 dias, que chame várias entidades, tanto aquelas que são a favor do decreto, quanto aquelas que são contra o decreto, para que elas coloquem seu posicionamento e isso possa melhor fundamentar a posição dos ministros, dos juízes, que vão, ao final, decidir, na verdade, por essa questão importantíssima, que é a regularização do território quilombola. Posso depois passar para vocês esse material, não tem problema nenhum. E aqui tem a lista de algumas das pessoas que... Acho que a Amanda falou muito bem da questão relacionada ao direito quilombola, sobre o viés jurídico, né, e da legislação, e da ameaça dessa legislação, do direito lá na lei, no papel, no que está garantido na Constituição. Eu queria só trazer um outro pensamento aqui sobre esse momento atual também, da questão quilombola, que tem a ver com a situação como o governo federal e os demais governos estaduais também estão se relacionando com esses direitos quilombolas, né? E aí a gente tem uma situação bastante complicada, né? Assim, esse governo Lula, ele é um governo que, como a gente diz, no dia a dia ele morde e assopra, né? Ele dá uma lapada e depois alisa a cabeça para dizer que é bonzinho. Porque o governo que ao mesmo tempo consegue avançar num programa de transferência de renda, como a Bolsa Família, consegue avançar num programa de apoio e crédito ao pequeno produtor rural, que consegue avançar com programas de garantia de compra direta ao produtor, ao pequeno produtor da agricultura familiar, para a merenda escolar, que são avanços importantes. Esse mesmo governo que consegue sinalizar avanços nesse sentido é um governo que não consegue, de fato, implementar uma política pública de garantia dos direitos da população quilombola, né? Então, um governo limitado, não consegue avançar com o processo da titulação dos territórios, não consegue avançar com o processo de regularização de quem já tem seus territórios titulados, como Conceição das Crioulas. E aí, eu falei pela manhã e vou relembrar aqui agora, há 10 anos, o território de Conceição das Crioulas foi titulado. Não são 10 dias nem 10 meses. Há 10 anos, né? Desses 10 anos, pelo menos quantos? 7, 8, quase 8 são do governo Lula, né? E não foi dado quase que passo nenhum para que as terras de Conceição sejam desintrusadas, para que os fazendeiros saiam e a população tenha acesso a essas terras para produzir,
né, para se desenvolver. Então é um governo que dá passos muito lentos. Pra vocês terem uma ideia, do orçamento da União do ano passado, o governo federal, de cada R$100 que tinha para gastar com regularização dos territórios quilombolas no Brasil, de cada R$100 previsto, podendo gastar, o governo só gastou 6. Então é um governo que não tem prioridade, não tem compromisso para avançar com a conquista do principal direito das comunidades quilombolas, que é o direito aos seus territórios, né? Então é como ele diz, é o governo que garante a Bolsa Família para as comunidades quilombolas, que garante a cesta básica para as comunidades quilombolas, mas não garante o principal, não garante a regularização dos territórios, né? Estamos aí mais uma vez aqui em Conceição com o processo do INCRA, né, de levantamento das propriedades dos fazendeiros, das benfeitorias para desapropriação. O trabalho mais uma vez paralisado nessa situação. Quem é daqui de Conceição, do território, levanta o braço, por favor. As equipes do INCRA estão andando pelos territórios, fazendo vistoria nas fazendas atualmente. Tem equipe andando no território, está parado. Então, desse jeito, né? Então, assim, se a gente tem problemas e tem limites nessa questão das leis, como a Amanda colocou aqui, também temos muitos problemas nesse campo da execução da política pública, né? Que cabe sim ao governo e ao governo federal, ao INCRA, fazer todo o processo, como ela bem mostrou aqui na lei, cabe ao governo federal e o decreto 4887 que ele estava falando, né? Todo ameaçado aí, diz que cabe ao INCRA fazer esse processo de regularização dos territórios e os processos não andam, né? Então, assim... A necessidade de estar descobrindo, né, onde estão os parceiros, quem são os parceiros, com quem devemos nos articular, porque, às vezes, de tanta gente falar da situação, né, do comportamento de quem está lá em cima, dentro do Congresso, porque tudo acontece no Congresso, minha gente. Infelizmente ou felizmente, tudo acontece no Congresso e tudo anda e vira, depende do nosso voto. E aí nós geralmente costumamos dizer, eu não quero saber de política. Aqui em Conceição até que está menos agora, porque a gente tem batido muito na tecla. Mas é comum a gente dizer, eu odeio política, não quero nem saber de política. Quando na verdade a gente faz política todo dia e nós estamos, querendo ou não, estamos envolvidos e envolvidas na política partidária. Por mais que eu não goste da política partidária, no dia da eleição eu vou lá e voto. Se eu fizer uma reflexão, se eu fizer uma pesquisa, se eu fizer enfim, alguma coisa, eu vou saber mais ou menos quem são os candidatos que eu vou votar. Transformou na Constituição de 88. Mas, ao longo dos estudos e ao longo das escutas que a gente faz, né, do nosso povo, dos nossos ancestrais, de todos os pretos, desses vídeos que a gente assiste, qual é a reflexão que a gente tira? Nós pretos. A organização do movimento quilombola, ela começou a acontecer, eu acredito, pode ter sido antes, mas para mim ela começou a acontecer ainda no navio negreiro. Quando a negrada começou a se manifestar, a negrada começou a se rebelar, muitos fizeram greve de fome dentro do navio, porque sabiam que chegando no Brasil iam viver um processo de escravidão, e aí preferiram fazer greve de fome para morrer e não ser escravo. Para mim isso é uma forma de resistência, é uma forma de organização. Para mim a organização do movimento quilombola, ela continua quando os negros chegam não, que nós não chegamos, nós fomos trazidos, né? Os nossos ancestrais foram trazidos do continente africano, e aí chegando ao Brasil, que montam todas as formas de estratégias, todas as formas de resistências, que para alguns, né, são formas de rebeldia, de rebelião, de negro desobediente e para outras coisas mais. Mas eu penso que a organização do movimento, ela vem desde o início de quando se fortalece essa opressão capitalista, né, para a formação do Brasil, para a colonização das Américas, né, já começa essa forma de organização. Claro
que em alguns momentos de forma mais intensa, em outros momentos dá uma parada, daí a pouco recomeça tudo de novo. E aí na década de 80, né, João falando aqui da catequese, catequese não, das SEBs, e aí eu fico pensando na igreja, né, que ao longo da história, quando a gente passa a estudar a história das Américas, a história do continente africano, a gente vai perceber que quem contribuiu, quem sempre esteve ao lado dos coronéis, ao lado dos capitalistas, ao lado dos colonizadores, foi a igreja, né? A católica principalmente, contribuiu para o processo escravocrata no Brasil durante o terreiro. Isso não acontece exatamente por conta da imposição da religião católica, da religião cristã, né? Mas aí, quando é em 88, olha quem monta as estratégias, né, para que a gente comece a ocupar. Vamos acordar para Jesus. Eu lembro que Givânia foi para o Maranhão por uma articulação junto com as SEBs, nas histórias das pastorais rurais, né? E aí, naquele período, nós começamos a nos descobrir negras, porque então a gente não tinha chapinha, não tinha escova, né? A gente usava bob, porque nós éramos morenas. E para ficar mais morena ainda e mais bonita ainda, a gente usava bob. Eu não tinha condição de comprar bob, eu usava touca. Porque para ficar de cabelo liso, para ser bonita. Então, a partir dessas reuniões, desses momentos, desses encontros, Givânia, pode ter sido em outro momento, mas eu lembro bem desse. Givânia vai para o Maranhão e lá vê um monte de pretos e pretas, parecidos com os daqui, que já não se importavam se tinha bob ou não, se usava touca, quando fazia para eles, né? Mas eles estavam ali, abancados, lutando, fazendo a luta que nós fazemos agora, junto com o movimento negro urbano do Maranhão, né? A luta pela reconquista das terras daquele povo que tinha sido tomada. Que a gente conversava era que se não quisesse mandar, que mandasse de volta. Mas nós vamos, e fomos. E aí quando chegou lá, a gente foi feito uma reunião lá, uns acordos, e mandaram, aí os meninos de Salvador estavam lá também, nos trouxeram, deram carona pra gente até Feira de Santana. E de feira eles deram, ajudaram pra gente chegar em São Luís. Porque nós só tinha pra ir, não dava pra ir os dois e voltar não. Então, é um relato que o Negão coloca, né? Como é que Conceição, como é que nós aqui de Conceição temos feito para estar inserido nesses momentos, nesses espaços, né? E aí, assim, eles vão com dinheiro para ir. E não tá nem aí se vai voltar, e aí vão perguntar de onde danado vem esse dinheiro, né? Como é que ficou a família desse povo em casa? Durante aqueles dias que estavam lá, quem é que ficou cuidando de casa, quem é que ficou cuidando do roçado, enfim, como é que ficou essa família? Então, de Comunidade Negros Rurais Quilombolas, 95. E nós estávamos lá já, através de Givânia e através do Negão André Lima. Em 98, acontece em Garanhuns, e aí quem participava? De novo, o Negão André Lino, Givânia, sempre junto, né? Sempre liderando. E aí daqui vai algumas pessoas, mas vai representando da comunidade ali de Contendas, da comunidade de Livramento, que até bem pouco tempo era Pernambuco, agora é Paraíba. Eles vivem lá numa indefinição. E aí tem outras comunidades de Garanhuns, a comunidade de Castanhinho, enfim, eram em torno de 15 comunidades, segundo os que estavam lá, porque eu ainda não estava. E lá acontece o primeiro encontro das comunidades quilombolas de Pernambuco, e lá nasce a Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco. Ficamos sem realizar mais encontro, né? Mas em 2003 acontece em Salgueiro,
Dessa vez a AQCC já estava existindo, né? Em 2000 foi criada e já foi criada muito antes dela ser criada, já estava assim envolvida na luta através dessas pessoas que de vez em quando a gente está mencionando. Ao mesmo tempo que aconteceu o encontro, aconteceu também a inauguração da Biblioteca Afro-Indígena aqui de Conceição, que também foi luta dessas articulações, desses momentos, né? Foi fruto dessas lutas. E quando é agora, em 2006, acontece o terceiro encontro. Tá? Em 2003 se modifica, se amplia, né, a comissão estadual, entra mais representantes de outras comunidades, de outras regiões, e aqui no Sertão ficaram 5 representantes dentro dessa comissão. Em terceiro encontro estadual, em Gravatá, e aí se amplia mais ainda a organização desse movimento dentro do Estado. Em nível em Salvador, no final de 2000, e acontece de novo em 2003, né? 2003, lá em Recife, o terceiro encontro. Final de 2003, estou lembrando, foi no final de 2003. Então, gente, é mais nacional. E aí, a Convenção 69, ela é ratificada em 92. Foi ratificada agora, em 2002. Voltei 10 anos, olha. Ela foi ratificada em 2002 pelo